certo espaço. Eu já estou orando por um espaço de 10.000 metros quadrados que Deus vai nos dar para a gente construir o templo novo. E a gente precisa entender que Deus vai fazer isso. Amém? Salmo 91. Eu quero ler com vocês os versículos 1 e 2. Aquele que habita, eu vou ler na versão Nova Internacional, NVI. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Vou ler na Almeida Corrigida, que talvez você fale assim, está um pouco diferente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Vamos orar? Pai, nós estamos diante do Senhor. E esse culto, Senhor Deus, que é oferecido ao Senhor, nós queremos agradecer, porque se a gente terminar aqui, a gente já sai, Senhor Deus, tão maravilhado de entender que a glória, a honra e o poder é dado ao Senhor. Queremos pedir, Senhor Deus, que continue falando conosco. Nós queremos continuar ouvindo a Tua voz. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, quem é Deus? Pergunta simples, com uma respostas complexas. A pergunta ela vai ser simples, mas a resposta vai dizer para onde eu vou. A pergunta é simples, mas a resposta que eu vou dar a essa pergunta vai direcionar o meu caminho. Porque parece muito simples uma pergunta como essa: quem é Deus? Mas responda agora. Eu te dou 10 segundos. Olha para a pessoa ao teu lado e diga para ela aí, ó, 10 segundos. Quem é Deus? Fala aí para ela. Diga aí. Pode falar. Fica com vergonha, não. Nessa hora, seja um cabo sem vergonha. Vai lá, diga aí, fala para a pessoa quem é Deus. Está travado, é? Tem alguém que está olhando assim. Tem gente que está rindo. Tem gente que olha assim, não vou falar, não vou ouvir. Porque, na verdade, a resposta é bem complexa. Quem é Deus? A gente vai ver na história que homens tentaram definir Deus. Por exemplo, Platão. Platão, mais ou menos 428 anos antes de Jesus, ele vai dizer que Deus é a mente eterna, a causa do bem da natureza. Aí você fala, sim, e daí? Porque quando eu olhei essa frase, eu falei assim, e? Como é que eu uso isso para quê? Bater no liquidificador, fazer um suco? Aí Aristóteles, que vem 380 anos antes de Cristo, ele vai dizer que Deus é a primeira causa de todo ser. Aí você pergunta para mim, sim, pastor, e? Eu também perguntei para ele, assim, e aí, você quer mais o que nisso? O que significa? Então eu fui pesquisando um pouco mais, e aí, Immanuel Kant, século XVIII, Deus é um ser que tem todos os direitos, porém nenhuma obrigação. Só que Jó, da Bíblia, ele vai dizer assim, ele é o seu grande redentor. Jó diz, ele é o meu redentor. A história de Jó, a gente vai ver que Jó era um homem que, gente, ele não tinha problema nenhum. Era um cara rico, com uma boa família, tinha 10 filhos. E diz o texto que ele, toda vez ele fazia holocaustos ao Senhor e ainda fazia um pouco mais, porque se porventura os seus filhos tivessem pecado, ele estava ali acudindo o filho dele, tirando os pecados dele. Diz o texto que um dia ele perdeu todos os filhos, de uma vez só. Depois vai dizer que ele perde também, agora, o seu dinheiro. Ele não tem mais dinheiro, ele perdeu gado, ele perdeu tudo, morreu tudo. Diria o outro, morreu tudo. Um dia ele começa a ficar doente, o negócio está tão feio, que ele começa a coçar as coisas, o seu corpo com pedaços de pedra. A esposa, o pessoal fala muito mal da esposa, né? Acho que o pessoal não entendeu a esposa. Deixa eu abrir um parênteses aqui, para você entender a esposa.
Tem gente que fala mal dela, eu não falaria de modo nenhum. Um dia, minha filhinha, ela tem uma marquinha no queixo. Ela levou um tombo, caiu o queixo. Abriu. Aí a polpinha foi para fora. A Renata fez assim, vai lá. Aí eu engoli tudo, fui. Na hora que a gente chegou no hospital, o médico mexendo nela, sentindo dor. Gente, foi uma das primeiras vezes que eu orei por transferência de dor. Ela estava chorando de dor, eu falei assim, Senhor, transfere a dor dela para mim. Eu não sei se isso na Bíblia pode, mas transfere, isso é uma oração de um pai. Eu fico imaginando essa mãe que perdeu 10 filhos. Eu fico vendo essa mãe que perdeu o que ela tinha da sua casa, junto com seu marido. Eu fico vendo o marido dela sofrendo, sentindo dor, porque ele está com o corpo todo cheio de feridas, ele está o que a gente chamaria de lepra. E ela está vendo o sofrimento dele. O que ela quer fazer? Acabar com o sofrimento. Aí ela fica desesperada, ela não sabe como reagir. Ela diz, amaldiçoa teu Deus e morre. Se morre, logo se mata. E eu nunca vou falar mal dessa mulher. Porque a gente não sabe o que passou dos sentimentos que ela teve com relação ao seu marido. E Jó, depois que é curado, ele tem tudo em dobro, inclusive os filhos. Dizem que os filhos eram mais bonitos do que os outros, tipo eu, né? Era mais bonito que os outros. E aí depois ele teve tudo em dobro, suas riquezas também. E aí ele fala assim, ele é o meu grande redentor. A gente vai ver Malaquias diz que Deus é o sol da sua justiça. Aquele que vai trazer brilho, aquele que vai trazer a possibilidade de ser aquecido pelo sol e direcionado por ele. Malaquias diz, ele é o sol da minha justiça. Isaías vai falar uma coisa que é linda, que a gente fala até os dias de hoje, que nosso Deus ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. A gente vai ver as Marias, quando se encontram com Jesus, elas chamam Jesus de Rabi, ou Rabone, o mestre, aquele que ensina, aquele que veio para poder mostrar para a gente o caminho. A gente vai ver sempre na Bíblia e na história o que as pessoas entendem por Deus. Mas antes de eu ler para você o que a nossa declaração doutrinária fala a respeito de Deus, conta essa história que tinha uma criança que estava com seu pai e de repente ele olhou para o céu e viu um avião. E ele falou, pai, esse avião é pequeno, olha só, tão pequenininho. O pai então no dia seguinte arruma as coisas, pega ele, coloca no carro e vai lá para o aeroporto maior do país, do Carajás. E aí quando chega lá, a criança fica encantada. Pai, o que é isso? Ele fala, um avião. Mas esse avião, mesmo que ele é o mesmo. Mas ele é tão grande. Aí ele falou, filho, Deus é assim, sabia? Vai depender de como nós estamos diante dele, se a gente está longe ou se a gente está perto. A gente vai ter a compreensão de quem é Deus, mas a partir de onde nós estamos, onde nós decidimos estar. Aristóteles, Platão, esses pensadores, eles falam a respeito de Deus, da realidade deles. Mas qual é a sua? Quem é Deus para você? Você vai poder dizer que Deus é o seu redentor, como o Jó falou? Você vai poder dizer que Deus, como Isaías disse, Ele é maravilhoso, Ele é o Deus forte, Ele é o conselheiro. Como é que você vai falar a respeito de Deus? Porque da maneira como você vai falar a respeito dEle, você vai ter que tomar as decisões de quem Ele é na sua vida. Eu tenho uma memória que eu não consigo resolver ela. É um tal de Sassamutema. Alguém já ouviu falar nesse cara? Foi longe, né? É porque eu conheço história, mas eu não era dessa época não, viu? E se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, Sassamutema era o salvador da pátria, um negócio assim, não é?
Todo mundo quer Deus como Salvador. Por isso que esses filmes Superman, Supergirl, né, o The Flash, me ajuda mais aí, Robin Hood, Batman, tudo isso faz sucesso. Por quê? Porque todos eles olham para esses como quê? Como aquele que vai salvar. Inclusive, uma vez eu preguei aqui na igreja no culto dos jovens, falando da relação entre Jesus e o Superman. Tem um tempão isso, né? Eu acho que eu posso pregar de novo sobre isso, não tem problema não, né? Quando me chamar, eu vou falar de novo sobre isso. Era tanta coisa parecida que os autores decidiram ficar mais parecido ainda. O S não é de Superman, mas agora é de esperança. O nome agora em Clipton, aquele S significa esperança. E aí começou a mexer no inconsciente coletivo, no imaginário das pessoas, trazendo o personagem Super-Homem como um salvador. Mas existe algo a mais em nosso Deus do que só Salvador. Ele é o nosso Senhor. E se a gente entender que Ele é o nosso Senhor, as nossas decisões, aquilo que nós vamos fazer no cotidiano serão diferentes. Porque nós não nos vamos fazer mais baseados na nossa vontade, mas na vontade daquele que é o meu Senhor. Pastor, isso faz diferença? Demais, irmão. O problema é que quando a gente traz a palavra Senhor, a gente se remete à época da escravidão, Senhor de engenho. E a gente quer colocar isso de lado, mas é muito mais do que isso. O Senhor é aquele que manda e eu obedeço. Por que eu obedeço? Porque Ele é o meu Senhor. Por que eu obedeço? Porque Ele é o meu Deus forte. Por que eu obedeço? Porque foi Ele que me resgatou do lamaçal do pecado. Por que eu obedeço? Porque Ele morreu na cruz por mim. Então, quando eu entendo quem Deus é, as minhas atitudes são diferentes a respeito desse Deus que me ama. A nossa declaração diz: quem é Deus? O único Deus vivo e verdadeiro. Ele é espiritual e pessoal. Ele é eterno e infinito e imutável. Eu estava conversando, não sei se foi ontem, se foi hoje, com o Júnior, lá no Carajás. Inclusive, ele está mandando um abraço para a igreja. Percebemos que ele estava com uma certa saudade, ele não quis falar isso, né? Mas os olhos encheram de lágrimas quando a gente estava saindo. E a gente falando sobre... Eu tenho uma dificuldade muito grande de dizer que o universo é infinito. Você já estudou isso, você ouve o tempo todo, né, que o universo é o quê? É infinito. Não é isso? Você já ouviu alguma outra explicação disso? E um dia, eu conversando com um pastor e professor lá em Feira de Santana, ele é químico da NASA, ele passa 6 meses em Feira de Santana, na Bahia, e 6 meses na NASA. E aí ele foi dar uma palestra para a gente, e ele foi falar sobre uma teoria de que o universo é como se fosse aquela bola de futebol de cor antiga, cheia de gomos, em que quando você olha para um gomo daquele, ele está refletindo no outro lado. Então, essa teoria diz que o universo não é infinito. Gente, quando eu vi isso, meu coração se encheu de alegria. Porque eu não consigo conceber um Deus que é infinito fazer algo igual a Ele. Não tem como. Se o universo é infinito, o universo é um Deus, igual a Deus. E quando a gente olha para a declaração doutrinária, diz que Ele é infinito e imutável. E aquilo que Ele fez, que é o universo, não é infinito. Ele tem limitações. É claro que é muito grande. Uma estrela está a 7.000 anos-luz da Terra. Um negócio desse. Significa que uma estrela daquela pode ter morrido, a gente não sabe, ainda, a luz está chegando ainda. Não é? Mas o que isso tem a ver? Porque foi Ele que fez as estrelas. Foi Ele que fez o universo. E Ele chama cada estrela pelo seu nome. E diz a Bíblia que elas respondem a Ele. E eu fico pensando, e a gente? E nós? Aqui esse Deus que nos criou, entregou Jesus para morrer na cruz, morreu e ressuscitou por nós. E aí eu quero esse Deus só como Salvador, não quero como Senhor. Eu quero fazer o que é da minha vontade, não do que é a vontade dEle. Tem um homem que se encontrou com Jesus, que é conhecido como o ex-endemoniado de Gadara. Marcos capítulo 5. E esse homem, ele teve um encontro transformador com Jesus e diz o texto que expulsou dele uma legião. Irmãos, legião não é aquela banda, legião urbana não. Legião
é que se entendia que eram 6.000 soldados romanos. Então, provavelmente, dentro desse homem tinham 6.000 demônios, que Jesus expulsa ele e vai para os porcos. Esse homem, então, decide e fala assim, não, eu quero ir contigo. Irmão, se fosse sabe aquela criança que vai para o shopping e fica esperneando? Que o pai fica com vergonha porque está fazendo aquele negócio? Rapaz, eu ia fazer um negócio daquele com Jesus, não, eu quero ir contigo. Antes eu estava morando lá no cemitério, cheio de dores, marcados por causa das feridas, por causa das coisas que estavam acontecendo. Diz que as pessoas tinham medo dele. E quando viram aquele homem transformado, mudado, as pessoas ficaram assim, o que aconteceu? O que aconteceu? Jesus. E aí Jesus fala para ele, vai para os seus e conta tudo o que te aconteceu. Irmão, sabe o que ele fez? Ele obedeceu. O lindo do relacionamento com Deus não é só eu ir à igreja. O lindo do relacionamento com Deus não é só eu ir para a célula. O lindo do relacionamento com Deus é eu viver uma vida de obediência, onde eu vou ver as coisas acontecer por causa da obediência à sua palavra. E não importa a circunstância. Não. Lembrei da música, seu amor. Hoje eu estou meio musical, né? E a nossa declaração continua. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Que palavrão é esse, pastor? Ele sabe de todas as coisas. Se ele sabe de todas as coisas, tem que cair a ficha para mim. Então, eu não preciso mais ficar com medo das coisas que vão acontecer. Ele sabe de tudo. Então, ao invés de eu fazer com as minhas próprias forças, eu vou buscar ele para que ele diga o que eu devo fazer. Porque ele é onisciente. Ele é onipotente, ele pode todas as coisas. O nosso Deus é um Deus que criou todas as coisas. Como eu disse, ele fez as estrelas, deu um nome para cada uma delas. Então eu não preciso mais ter medo da morte, porque a morte não vai mais fazer parte da minha vida, porque ele ressuscitou, ele pode todas as coisas. Então eu preciso acreditar nesse Deus. Ele também é onisciente, onipotente e onipresente. O salmista vai dizer que se eu subir ao mais alto céus, a mais alta montanha, ele vai estar onde? Vai estar lá. Se eu descer no mais profundo, ele vai estar onde? Ele diz para onde eu vou, ele vai. A questão não é que Deus está em todos os lugares. A questão é que Deus se preocupa comigo e para onde eu for, ele está comigo. Eu preciso compreender que ele é onipresente, ele está presente em todos os lugares, porque ele quer estar comigo. E é conversando sobre esse relacionamento de Deus, para entender quem Deus é, eu lembro que no meu concílio, eu comecei a falar a respeito de Deus, mas teve um colega que foi falar antes de mim. E aí perguntaram para ele, fulano e tal, diga para a gente, quem é Deus? É impossível um ser limitado como eu falar de um ser ilimitado como Deus. Tudo aquilo que eu vier a falar sobre Deus ainda não é aquilo que Ele é. Aí o pastor, com quase 40 anos de caminhada, falou assim, muito bem, você falou muito bem do que os teólogos disseram, agora eu quero ouvir do que você pensa a respeito de Deus. Aí a pergunta é, o que você pensa a respeito de Deus? Quem é Deus para você? Quando chegou a minha hora, eu olhei assim, rapaz, teologia não vai dar certo, não. Os caras estão pegando pesado. Falei para ele, olha só, pastor, toda vez que vai falar de Deus, eu personifico no meu pai. Eu tenho uma relação maravilhosa com meu pai, e alguns aqui já ouviram isso, eu não falo uma vez, eu falo sempre. Quando meu pai liga para mim que eu não estou bem, eu olho para o celular e papai ligou. Porque se eu falar assim, benção pai, só em falar isso ele já sabe como eu estou. Meu Deus, ele vai ver esse negócio depois. Não tem, eu vou falar, não tem jeito não. Já teve dia que ele ligou, eu não atendi na hora. Assim, depois eu ligo, Senhor me perdoe. Depois eu ligo para o meu pai. Naquele momento eu não tinha condição de falar com ele, porque se eu falasse, benção pai, ele ia falar, o que foi? Como outras vezes.
Pai, eu só falei benção. Não, eu sei, o que foi que aconteceu? Não, pai, está tudo bem, Daniel. Aí quando ele fala, Daniel, faz silêncio. Aí eu, assim, pai, é o seguinte, está acontecendo isso. Porque ele me conhece. Ele sabe quem eu sou. Eu tenho um relacionamento profundo com ele. E toda vez que vai falar a respeito de Deus, Deus como pai, eu personifico nele. Porque meu pai me ama tanto que ele me corrige. Porque as pessoas estão coisificando o amor, achando que amor é passar a mão pela cabeça. Não. Quantas vezes ele me corrigiu? E quantas vezes, ao final de corrigir, ele fala assim, eu estou fazendo isso porque eu... Quem respondeu é pai e mãe aí. Porque pai e mãe, meu amigo... Um dia ele falou, Daniel, você vai entender um dia tudo aquilo que eu estou falando. Estou começando a entender hoje. E aí, quando eu vejo esses atributos de Deus, eu começo a pensar nesse relacionamento meu com o Pai, meu com Deus, de querer estar próximo, como nesse aeroporto que o avião está perto e não está longe. Nesse sentir dessa santidade de Deus, de querer ser santo como Ele é santo. De querer ver a justiça de Deus acontecer na minha vida, mas através da minha vida, a justiça na vida de outros. De ver verdade, de ver amor. Tudo isso que eu estou falando, irmão, está na nossa declaração doutrinária do que é Deus para a gente. E ela diz mais, Ele é o Criador, sustentador, Redentor, Juiz e Senhor da história. Que coisa linda. Que coisa profunda. Mas está na hora da gente começar a viver isso. A viver esse Deus que criou todas as coisas. Esse Deus que Ele sustenta todas as coisas. Tem uma palavra que o pessoal usa de maneira pejorativa. Justamente quando uma pessoa é meio complicada, a outra fala assim para ele, a Bíblia fala que eu tenho que te sustentar, não, que é o nome? Que eu tenho que te suportar. Toda vez que eu ouço uma brincadeira dessa é porque eu entendi que a pessoa não entendeu o que significa isso. A nossa palavra suportar no português, infelizmente, ela também tem uma visão pejorativa, né? Eu tenho que suportar, eu não te aguento. Então isso não é amor. O que é suportar? É o que essa coluna aqui no meio está fazendo. Essa coluninha aqui, ó. Ela está dando um suporte a essa parte de cima. Quando fala que eu tenho que amar e suportar o meu irmão, não é no sentido pejorativo que eu tenho que aguentar o cara. É no sentido que eu tenho que ajudar ele a estar equilibrado e começar a viver uma vida equilibrada no Senhor. Mas eu só consigo entender isso quando eu entendo quem é Deus. Porque esse Deus que me ama, me faz amar o outro. E eu ouvi uma frase, não vou dizer onde, quando, que momento, porque não precisa. A pessoa falou assim, Deus não é amor, Deus é amor e justiça. Como é que a pessoa consegue se contradizer numa única frase? Deus não é amor, é amor e justiça. Então, se você tirar a justiça, Ele continua sendo amor. Se você tirar o amor, Ele é isso tudo. Só que a gente coisificou tanto o amor, que o amor virou sentimento. Sabe aquele negócio de Hollywood? O Shakespeare apaixonado. Não é? Como é que é o nome daquele lá que se mata por causa da outra? Romeu e Julieta, esse negócio todo. A linda mulher, aquela história. A gente coisificou o amor virou uma história romântica. O amor é muito mais do que isso. Os caras começam a namorar hoje, conhecem a menina hoje, no dia fala assim, te amo. Rapaz, eu vejo a menina sair correndo, corre mesmo, porque é tudo mentira. Os caras começam, num dia, assim, vou ganhar a menina. Aí já fala, te amo. As pessoas estão coisificando o amor. O amor é construção. O amor é ação.
O amor não é sentimento. O amor é provocado pelas ações. Olha o que a Bíblia diz. Mas Deus prova. Como que Ele provou? Indo para a cruz, ação. Então Deus é amor. Ele é justiça? Claro. Mas não vamos abandonar o entendimento, porque a Bíblia diz que Deus é amor. E se a gente não ama, a gente não conhece a Deus. Aí a nossa declaração vai dizer assim: por isso, a Ele devemos o amor, culto e obediência. Ele é nosso Salvador, mas Ele é o nosso Senhor. Em sua triunidade, esse é um nome feio para dizer que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é um só. Em sua triunidade, o eterno Deus se revela como o Pai, como o Filho e o Espírito Santo, pessoas distintas, mas sem divisão em sua essência. Por isso, quando chegaram para Jesus e falaram assim: não mostra o Pai, ele assim: ué, mas você não está vendo, eu estou aqui. Eu e Pai somos um. Então, por causa disso, por causa desse entendimento, a gente vai ver, por exemplo, João dizer assim: ele é o Verbo, o leão da tribo de Judá, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele está falando de Jesus, que é Deus. Para Mateus, ele é a essência da sua chamada. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Todos nós fomos chamados por Deus para algo. Existe uma discussão muito grande assim, porque alguns dizem, Deus precisa da gente ou não precisa da gente? Irmão, isso é pano para manga. Mas deixa eu te dizer uma frase. Só existe a possibilidade de você fazer alguma coisa. Outra pessoa não faria aquilo que Deus chamou para você fazer. E quando Deus te chama para você fazer aquilo que só você pode fazer, você tem a oportunidade maravilhosa de fazer aquilo que Deus quer que você faça. Ficou complicado? Ficou tranquilo? Resumindo, Deus chamou você a fazer algo. Então, faça. Porque quem vai ficar maravilhado ao fazer é você. É um privilégio fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Lucas vai dizer que Jesus, que é Deus, é o médico dos médicos. Paulo vai dizer que ele é o verdadeiro sumo sacerdote. Pedro vai dizer que ele é o Criador, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus está conversando com Pedro e Jesus começa a perguntar assim: e aí, o que estão falando de mim? Aí o pessoal diz: uns estão dizendo que você é o Elias, outros estão dizendo que você é um profeta. Aí Jesus tira do âmbito da galera e traz para a intimidade. Aí ele pergunta assim: e vocês? O que vocês estão dizendo de mim? Aí Pedrão, como sempre: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Talvez para a gente hoje não signifique muito, mas naquela época, o que ele estava dizendo é que o Jesus que estava andando com ele é o Messias. Aquele que eles estavam esperando para vir, para resgatar o povo de Israel. E se Pedro fala aquilo no meio da rua, ele poderia ser morto. Então ele fala para Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então eu vou tirar essa pergunta do âmbito geral, e eu queria que você pensasse agora no âmbito pessoal. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Eu vou te desafiar a, quando você chegar em casa, porque talvez aqui não tenha tempo para isso, a escrever. Quem é Deus para você? Para você colocar no papel, materializar, verbalizar o que você está pensando agora a respeito de Deus. Quem é Deus? E a resposta a essa pergunta vai direcionar a sua vida. Mas pastor, porque se Deus ele é o criador de todas as coisas, eu preciso acreditar que ele criou tudo. Não, pastor, mas isso é óbvio. Não, mas se eu acredito que Deus é o sustentador de todas as coisas, eu preciso acreditar que ele vai sustentar tudo.
Já está começando a ficar mais difícil, né? Porque quando a gente está no meio do furacão, no meio dos problemas, no meio da dificuldade, a gente pergunta, Senhor, cadê o Senhor? Aí Jó, no meio da dificuldade, ele começa a fazer um monte de pergunta para Deus. Sabe quantas perguntas Deus respondeu para Jó? Jó fez em torno de umas 40. Sabe quantas Deus respondeu? Nenhuma. Muito pelo contrário, Deus começou a perguntar coisas para Jó, perguntas retóricas. Sim, você estava onde quando eu criei todas as coisas? Então eu preciso acreditar que esse Deus sustenta todas as coisas, independente das circunstâncias. A nossa vida não é circunstancial. Mas esse Deus, ele é perfeito em santidade. Meu querido, se você entende que Deus é santo, a Bíblia fala que a gente precisa ser santo como Ele é santo. Isso tem muita coisa, irmão. Muita coisa em jogo. Porque se eu entendo que Deus é santo e a Bíblia fala que eu tenho que ser santo como Deus é santo, eu preciso viver uma vida de santidade. Tudo aquilo que não condiz com aquilo que Deus é, eu não posso mais fazer. Tudo aquilo que desagrada a Deus, eu não posso mais fazer. Porque eu entendi que Deus é santo, e como Ele é santo, eu também preciso ser santo, como Ele é santo. Irmão, santo não é transformar você numa imagem. Santo não é dizer que você agora não vai ter pecado nenhum mais. A palavra santo é separado. Nós deixamos de ser pecadores perdidos quando entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, para ser salvos, que em alguns momentos vamos cometer pecado. E lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, vai dizer assim, se você, por acaso, compreender o que é a santidade, você vai ver nesse texto que ele diz, se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo, para nos limpar de toda a iniquidade. Viver uma vida de santidade não é dizer que eu não vou pecar mais. É viver lutando para que eu não peque mais. Mas esse Deus, Ele também é justiça. Um dia aconteceu algo comigo, eu falei assim, eu vou entrar na justiça contra a pessoa. E eu comecei a orar, Senhor, entro ou não entro? Porque a gente fica num dilema complicado, porque as pessoas não olham mais Daniel. As pessoas não olham para Daniel. Se eu fizer alguma coisa, não foi Daniel que fez, o pastor. Meu Deus, o que é que eu vou falar? Tem jeito. Eu participei de um campeonato uma vez lá na Bahia. E aí nós estávamos nos preparando que no dia seguinte a gente ia para o campeonato. E aí o professor lá, o sensei, ele tinha um açaí. A gente terminou, era por volta de 11 horas o treino, na cidade chamada Irecê. Eu morava a 9 quilômetros em Lapão. Aí terminou o treino. E aí a gente foi lá tomar o açaí. Terminou o açaí, eu fui para casa. No dia seguinte, quando a gente chegou 4 horas da manhã lá para a gente ir para o campeonato, que a gente batia na porta e nada do sensei sair, nada. Eu disse, rapaz, o que aconteceu? Daqui a pouco ele sai, irmão, com um olho desse tamanho. Eu disse, rapaz, você treinou, depois a gente saiu? Assim, não, Daniel, chegou uns caras lá, invadiu o açaí. E aí, quando eles invadiram o açaí, começou uma confusão, a gente começou a lutar com os caras e tudo mais, aí depois chegou a polícia e foi embora. E aí eu fui para a delegacia, saí de lá, era 3 horas da manhã. Aí eu, rapaz, que doideira, né? Ele disse, cara, foi 5 minutos depois que você saiu. Aí eu fiquei pensando assim, 5 minutos? Ainda bem que fui embora, né, sensei? Aí, porque você imagina, se acontece um negócio desse, o sangue não ia deixar eu ficar quieto. Aí sai no jornal de Irecê e região, pastor que luta jiu-jitsu, brigou no bar. Eu ser excluído da igreja, da convenção, né? Um monte de coisa ia acontecer. Porque as pessoas não olham para mim como pessoa. Então eu comecei a orar assim, o que eu vou fazer? Só que veio uma coisa, irmãos, a gente não luta por justiça por causa da gente, a gente luta por justiça por causa do outro. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que ter sede e fome de justiça. Não para ter sede e fome de justiça para mim, mas para o outro. Porque o nosso Deus é justiça. Mas o nosso Deus é amor cheio
de graça. Gente, que coisa linda. Eu não mereço essa salvação, mas eu tenho por causa da graça. Ele não precisa me responder as coisas, minhas orações, mas Ele responde por causa da graça. Ele não precisa de mim, mas Ele quer me usar. Ele não precisa da nossa igreja, mas Ele quer usar a nossa igreja por causa da graça dEle. Então a pergunta que vai dirigir a sua vida é: quem é Deus para você? É um Deus distante ou um Deus perto? É um Deus que Ele é aquele que está o tempo todo te apontando um dedo para te acusar, ou é um Deus que Ele quer mudar a sua história? É um Deus que Ele te ama tanto que levou Jesus para morrer na cruz, ou é um Deus que Ele não está nem aí para você? Quem é Deus para você? A resposta a essa pergunta vai dirigir a sua vida. Porque quando eu comecei a pensar com relação a isso, eu tive que trazer para mim: quem é Deus para mim? Deus para mim é tudo. Eu não consigo pensar em viver a minha vida tirando Deus. Eu não consigo mais viver a minha vida pensando em outras coisas a não ser agradar a Deus. Irmão, eu quero ser o melhor pai para minha filha por causa de Deus. Eu quero ser o melhor esposo para minha esposa por causa de Deus. Eu quero ser o melhor pastor da face da história por causa de Deus. Eu quero levar pessoas a conhecer Deus, não para o meu nome se aparecer. Isso é nada, é esterco. Eu quero que as pessoas conheçam Deus por causa de Deus. Eu quero que as pessoas tenham um encontro verdadeiro com Ele, suas vidas sejam transformadas por causa de Deus. Então, quando eu olho para tudo isso, de quem é Deus na minha vida, é a minha essência. Você vai olhar para mim: pastor, mas tu erra? Irmão, pra caramba. Tem gente que acha que eu tenho uma asa e áurea. Passo uma semana lá em casa. Conversa com o Renato para você ver só. Eu sou cheio de defeito. Eu vou pedir perdão aqui de púlpito para o pessoal do Ministério de Louvor semana passada. Eu estava estressado, sentado naquela caixa. O pessoal estava olhando para mim: irmão, está saindo fumaça pela orelha. Eu respirava fundo. O som tudo dando errado. Tinha uns demônios nas caixas. O som não funcionava, ia e voltava. Não, o negócio estava feio. Teve um culto que 2 bandejas de ceia derramadas.